Olá, meu nome é Gustavo, sou fundador da empresa Feliz People Analytics e gostaria de conversar um pouquinho com você sobre pessoas. Bom, existe um consultor e famoso escritor britânico que já escreveu 4 grandes livros, chamado Simon Sinek, onde ele diz que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, se os negócios são feitos de pessoas, nós realmente temos que entender elas o máximo do tempo possível. Quanto mais vezes, quanto mais perto eu estou das pessoas entendendo elas, melhor vai se tornar o meu negócio. E aí vem a pergunta: você sabe qual é a melhor forma de entender as pessoas do teu negócio? Muitas vezes os gestores hoje em dia, eles tomam decisões baseados em algumas convicções que eles têm. Muitas vezes numa empresa de 500 ou 1000 colaboradores, os gestores pegam, elegem 3, 4, 5 pessoas, gerentes, diretores, enfim, representantes de time para ouvir esse time, mas nem sempre ele tem a resposta mais precisa, nem sempre o direcionador é o mais correto. Nem sempre ele toma então a melhor decisão, porque hoje ele não consegue, até então não existia nenhuma ferramenta que pudesse fazer com que ele entendesse as pessoas do seu negócio sobre todos os aspectos. E qual é a melhor forma de entender? Não existe forma melhor do que perguntando para elas como elas estão se sentindo. E se estão assim por questões pessoais ou profissionais. Se estão motivadas, se estão desmotivadas, se estão felizes, se estão tristes ou revoltadas ou chateadas e os porquês que estão assim. Então a Feliz está disponibilizando e disponível na Apple Store e na Google Play uma ferramenta para que as pessoas possam se expressar, para que as pessoas possam dizer como estão se sentindo a qualquer momento do dia ou da noite, elas podem estar informando. Uma das célebres frases de Peter Drucker, considerado o guru da administração, é que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Por quê? Vamos pegar um exemplo de uma empresa que contrate um colaborador novo. Vocês já viram algum colaborador novo chegar desmotivado numa empresa? Pode até acontecer, mas é muito difícil. Quem chega dentro de uma empresa, né, passa por um processo de recrutamento, seleção, existe uma ansiedade em ser contratado e recebe um telefonema, um e-mail dizendo parabéns, você está dentro. Isso gera uma motivação muito forte e o colaborador entra na empresa. Quando ele entra e vai passando o tempo, vai acontecendo um efeito, e eu faço uma analogia a um balde vazio, de que quando ele chega, esse balde vazio está sem nada, obviamente ele está vazio. E na medida que vai acontecendo os dias na empresa, o colaborador vai trabalhando, ele vai surgindo situações que ele não vai gostando e outras situações que ele vai realmente motivando ele. Mas naquelas que vão desmotivando, uma reunião mal conduzida pelo seu gestor, um feedback não tão feito ou não foi feito um feedback, e foi dado, né, uma chamada de atenção sem ter tido um feedback, aqueles pontos vão gerando desmotivações. E cada um desses pontos eu considero uma gota d'água dentro desse balde vazio, que começa a encher. Esse balde começa a encher. E na medida que esse balde vai enchendo, preenchido, sem ter uma ação do RH, porque muitas vezes o RH não tem como saber o que aconteceu, aliás, na maioria das vezes, esse balde vai sendo preenchido e esse preenchimento é a insatisfação do colaborador. E ele começa a sair de um promotor da empresa, de alguém feliz que defende essa bandeira, para alguém que fala mal dessa empresa. E ele começa a falar para os seus pares e depois para fora da empresa. Ou seja, ele passa a ser um detrator dessa empresa. E isso é péssimo, porque isso gera desmotivação nele e nos outros colaboradores, isso gera uma situação de baixa produtividade e quando a empresa vai ver, o balde encheu e mais uma gotinha, um pequeno episódio faz esse balde transbordar e isso é uma assinatura de uma demissão. Muitas vezes de um colaborador de anos de casa. Então, a Feliz People Analytics, ela traz para você, para o seu RH, o que tem de melhor para prevenir essas situações. Ou seja, quando acontece uma situação desmotivante na visão do colaborador, ele hoje usa o aplicativo para dizer que está infeliz naquele momento. E o RH pode chamar esse colaborador para então secar esta gota, para deixar o balde vazio. E o balde vazio significa colaboradores sempre motivados, como quando chegaram no primeiro dia de trabalho. Na medida que ele consegue detectar o RH, quais são os pontos de problema e chamar e corrigir esses pontos e explicar o que aconteceu e entender o colaborador para que se tenha uma ação então em cima disso. E aí o RH passa a cuidar apenas dos colaboradores que estão se desmotivando
para deixá-los novamente motivados e ter um time altamente coeso, feliz e, obviamente, altamente produtivo. Então, hoje, nós convidamos a sua empresa para fazer parte das empresas que usam o People Analytics como uma nova era da gestão de pessoas para cuidar do seu principal ativo, que é o seu time. Então, nós da Feliz, a gente busca e a gente é o primeiro e único app de engajamento para medir e melhorar a felicidade da sua equipe, dos seus colaboradores. Não existe nenhuma outra empresa fazendo o que a gente faz hoje. Nossa missão é gerar felicidade nas pessoas. Afinal, pessoas mais felizes, elas produzem muito mais e melhor. A gente reduz o turnover, a gente reduz custos de recontratação e treinamento. E nós temos uma visão de até 2020 estarmos em pelo menos 10% das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Afinal, a gente quer ajudar todas elas a serem reconhecidas como empresas de pessoas altamente felizes. E, obviamente, muito mais produtivas. Temos um foco de trabalhar com qualquer empresa de qualquer segmento que tenha pelo menos 40 colaboradores. Porque a gente entende que 40 já é uma empresa que tem uma gestão de pessoas, que já tem uma organização em cima desse recurso humano, desse valor humano, mas temos também clientes hoje que tem 15, 20, 25, 30 colaboradores sem problema algum. Aí quem faz a gestão das pessoas normalmente é o proprietário e ele vai assumir o papel e está tudo sem problema nenhum, tudo certo. A gente faz aplicativos de engajamento e felicidade aos colaboradores, né? Então isso é o que a gente faz e oferece aos líderes ferramentas gerenciais web para medir e melhorar a cultura da empresa. E para quem é do TI e gosta de falar um pouco mais de tecnologia, nós usamos uma tecnologia nossa proprietária e escalável, utilizamos o maior data center do mundo e o melhor, que é a Amazon, a AWS, através de tecnologia de autoscaling. Ou seja, o que isso significa? Que se tiver um usuário, 10 usuários, 1000 usuários ou 1 milhão de usuários utilizando ao mesmo tempo, a velocidade, performance e uso da ferramenta ela é exatamente igual. Então, nós da Feliz oferecemos até você uma gestão de pessoas enriquecidas por dados, por informações comportamentais, demográficos e personalizados. Ou seja, comportamentais, nós conseguimos entender o comportamento dessas pessoas e verificar e analisar se estão sendo positivos ou não, para que o RH possa agir. Oferecemos informações demográficas, ou seja, não importa se você tem uma matriz em São Paulo, uma filial em Nova York ou no Japão, nós estamos conseguindo medir e mensurar todo esse time, e personalizados a gente consegue prover informações da forma como vocês querem. Então agora vamos falar um pouco sobre as funcionalidades do nosso aplicativo, que o seu colaborador vai poder utilizar. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar como funciona o nosso aplicativo. Então, vamos dizer que você tem uma empresa de 5.000 colaboradores. Então, nós vamos fornecer para você uma planilha Excel muito simples, que vai estar lá o nome do colaborador, o cargo, o setor, a data de nascimento, a data de aniversário e o e-mail. Só isso. Também, se você quiser que a gente faça uma integração com o seu sistema de ERP, de gestão de pessoas, sem problema nenhum, a gente consegue fazer também. Quando nós recebemos via uma API, que é uma forma de a gente disponibilizar essa integração entre os dois sistemas, ou você nos preencher esses 5.000 colaboradores na nossa planilha Excel, nós importamos isso para dentro do Feliz e de forma automática e simultânea ele já dispara 5.000 e-mails, um e-mail para cada colaborador, dando as boas-vindas do sistema e, obviamente, fazendo que o colaborador, passando os links, né, fazendo que o colaborador possa baixar o nosso aplicativo da Google Play ou da Apple Store, e aí ele já possa, com o login e senha, ou seja, enviamos o login e senha para cada um dos colaboradores de forma personalizada, eles possam baixar então o aplicativo e entrar na Feliz. E aí, ao entrar na Feliz, já vão estar se deparando com essa tela de bem-vindo. Então, o intuito nosso é surpreender positivamente seu novo colaborador através de um vídeo que você, o presidente, o diretor, o gerente de RH pode fazer para alinhamento, para integração, para que todos recebam a mesma informação. E aqui esse vídeo pode estar o histórico da empresa, a missão, a visão, a cultura, o propósito dela. Aqui pode ter uma série de informações muito relevantes para que o colaborador fique realmente alinhado e todos tenham a mesma informação. A gente chama de, dentro do aplicativo, cada área do aplicativo nós chamamos de card. Então esse seria um card de bem-vindo. Esse card ele some, ou seja, ele é o primeiro acesso, eu assisto o meu vídeo, quando eu assistir ele não aparece mais.
Depois, o próximo card do sistema é para conhecer cada colaborador, é o que a gente chama de carinhosamente de felizômetro e tecnicamente de índice de felicidade ou happiness index. Então, é para que a gente possa conhecer melhor o colaborador, para que ele possa todo dia se expor como ele está se sentindo, para que ele possa dizer se ele está assim por questões pessoais ou profissionais, se ele está assim por questões profissionais e pessoais, dizendo os porquês, ou seja, ele pode escrever o porquê. E aí o RH, e essa é a parte mais fantástica de toda, o RH consegue mensurar cada colaborador na linha do tempo, como ele vem se portando dentro da empresa, se é alguém estável, se é alguém instável. Ele pode consolidar médias de setores e unidades, saber que dentro da unidade de São Paulo, a área de financeira está mais desmotivada que a área de marketing, por exemplo. Ele pode saber que a unidade de Rio de Janeiro está mais desmotivada que a unidade de São Paulo. Então o RH consegue consolidar uma série de informações e aí agir pontualmente nas áreas ou unidades que estão com mais problema. E aí o RH passa a ser alguém preventivo e corretivo de forma muito pontual, ou seja, ele previne colaboradores que começam a se desmotivar a não ficarem desmotivados na linha do tempo e ele consegue ir em determinada área ou unidade e obviamente tratar aquilo para transformar numa área muito mais produtiva. Depois, como um outro card, o sistema tem o bom dia, ou seja, o gestor ele pode gravar um vídeo motivacional. Esse vídeo é como se fosse um Insta Stories, ele some em 24 horas, ele não pode ser salvo dentro do celular do colaborador, diferentemente do WhatsApp, que pode salvar e ele pode espalhar aquilo, viralizar, e um gestor não quer viralizar o seu vídeo, né, motivacional para a sua equipe, ele pode estar dando dados da sua empresa, ele pode estar dando dados da concorrência, e são dados muitas vezes confidenciais. E ainda além, ou seja, como mais um outro diferencial, o gestor pode fazer uma enquete. Por exemplo, ele pode gravar no vídeo e no vídeo ele falar: pessoal, hoje nós vamos fazer um telemarketing e o que vocês acham? Fazemos um telemarketing no Rio ou em São Paulo? E aí ele pode fazer essa enquete ali embaixo. Se vocês olharem na tela onde tem ali A, tranquilo, B, cansado, poderia ser A, Rio de Janeiro, B, São Paulo. E a equipe vai responder em tempo real, ele já está ouvindo e recebendo um feedback muito rápido da sua equipe. E aqui serve para qualquer coisa. Inclusive aqui, pessoal, vocês estão hoje cansados ou estão mais tranquilos ou muito cansados? E aí, obviamente, ali no exemplo, a equipe poderia estar votando. Então, esta comunicação ela passa a ser de forma muito rápida, muito assertiva e independente da localidade do colaborador. Se ele está em viagem, se ele está no outro lado do mundo, em outro país, né? Ele pode estar recebendo essa informação. Então, aqui nós temos cards de aniversariante, novos colegas. Tem outros cards que não estão aparecendo aqui de colegas desligados, para que rapidamente todos saibam quando um colega foi desligado. Às vezes, por exemplo, se é um banco, se é uma corretora, que é algo muito mais sigiloso, que o colaborador tem que ser informado quando o outro é desligado para não passar mais nenhuma informação confidencial. Tem um card de promoções, onde a gente gera motivação nas pessoas sabendo que outras estão sendo promovidas e aquela que foi promovida ela se sente muito mais feliz porque também todos foram comunicados disso. Então os aniversariantes, novos colegas também é recebido por e-mail. Então tudo isso a Feliz gere e de uma forma muito rápida todos acabam sendo comunicados, inclusive por notificações no aplicativo. Um dos pontos muito relevantes do aplicativo e sensacionais que estão realmente fazendo com que os colaboradores se exponham é o pergunte para ouvir mais sua equipe. Ou seja, o que normalmente acontece nas empresas? As empresas elas acabam muitas vezes fazendo uma pesquisa de clima, às vezes anual, às vezes 2 vezes ao ano, mas a grande maioria faz anual e como ela é uma vez ao ano, eu sou obrigado a fazer 50, 100, já vi empresas com 300 perguntas. E o colaborador com 300 perguntas, ele não quer responder as 300, ou seja, de uma forma tranquila. Na 20ª pergunta ele está indo bem. Na 21ª ele já está cansado, ele já quer ir embora para casa, já não quer mais responder aquilo. Então, lá na 20ª pergunta, a partir daí começa a ter respostas de qualquer forma, ou seja, não respostas de fato assertivas, verdadeiras, né? Mas mais uma resposta para eu me livrar daquele problema que aquela pesquisa acabou se transformando para mim pelo tamanho dela. Outro ponto também que é bom considerar é que quando eu faço uma pesquisa por ano, eu digo ao colaborador que eu só escuto ele uma vez por ano. E aí se houve nas empresas aquele sentimento de que esta empresa não me escuta, essa empresa não quer saber a minha opinião. Então, qual é a nossa proposta aqui? É a gente fazer uma pergunta a cada 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ou seja, se eu tenho lá 300 perguntas na minha pesquisa de clima, e acontece em muitas empresas, e eu tenho lá em torno de 300 dias úteis, por que não fazer uma pergunta por dia?
Ou seja, o colaborador responde uma vez, em 2 minutos, né? 2 minutos, em 10, 20 segundos ele respondeu aquela pergunta e ele já está livre para fazer suas atividades. No dia seguinte, ele vai acordar super tranquilo, motivado de novo e vai responder uma segunda pergunta. E aí nós temos 300 perguntas em 300 dias. E aí a sensação é que essa empresa me escuta o tempo inteiro, que essa empresa se preocupa de fato com a minha opinião. E aí nós temos perguntas e respostas de fato verdadeiras, porque aquele colaborador está tendo paciência naquela resposta. E isso tudo depois o gestor pode saber, como ali no exemplo na tela ao centro, quem é que votou numa resposta sim e quem votou numa resposta não. Sendo que as respostas não é só sim ou não, ela pode ser qualquer coisa, de 1 a 10, sim, não, talvez. Você pode escrever o que quiser como resposta. Outro ponto que eu não coloquei ali também é que essas pesquisas, deixa eu até voltar aqui a tela, né? Essas pesquisas elas podem também ser agendadas, ou seja, eu posso agendar na segunda-feira para toda semana, ou eu posso agendar na segunda-feira para todo mês. E aí o aplicativo vai nas datas agendadas trabalhando para que apareça para o seu colaborador. Bom, outro ponto muito relevante também é o envio felicidade. O que é o envio felicidade? É um card de que a gente gera uma corrente do bem. Normalmente no nosso dia a dia, os gestores acabam procurando o erro. Eu chamo isso da cultura do erro. Ou seja, se o colaborador não atendeu bem o telefone, o gestor vai lá e fala sobre isso. Poxa, teu atendimento foi péssimo, vamos melhorar. Se o colaborador faz alguma coisa errada, o gestor vai lá e resolve aquilo, chama a atenção e às vezes, né, dá uma chamada mais forte, um feedback mais pesado, porque ele está sempre em busca do erro para fazer com que a empresa acerte. Mas e quando o colaborador acerta? Isso eu chamo da cultura do acerto. Pouquíssimas empresas e pouquíssimos gestores têm no seu dia a dia esta cultura do acerto, de buscar o acerto. Ou seja, não é possível que eu fiquei 8 horas dentro dessa empresa, 10 horas dentro dessa empresa e eu não vi ninguém fazer algo positivo. Então, na medida que eu elogio alguém, essa pessoa naturalmente fica motivada. E aí entra o envio felicidade, ou seja, o gestor, o colaborador, quando ele olha esse card no Feliz, nós convidamos sempre ele a fazer uma reflexão de ali no para escolher alguém, escrever o nome de alguém, o sistema busca essas pessoas, ele seleciona quem é e aí escreve uma mensagem positiva. O que vai acontecer nessa corrente do bem? Ou seja, esse é o primeiro elo da corrente. Vamos dizer que o João mandou para a Maria uma mensagem positiva, uma mensagem feliz. A Maria, quando vai receber, ela recebe uma notificação tanto no e-mail como no aplicativo. Parabéns, você recebeu, Maria, uma mensagem feliz do João. Clique para abrir. Quando ela clica para abrir, ela não consegue abrir, porque o sistema primeiro diz assim, Maria, para poder você ver esta mensagem, primeiro mande uma mensagem feliz para alguém. E aí nós estamos construindo o segundo elo da corrente. E aí a Maria, como está curiosa para saber o que o João mandou para ela manda para o Luiz uma mensagem positiva. E o Luiz, ao abrir, vai dizer, primeiro mande uma mensagem positiva e o Luiz vai mandar para o Mário e assim esses elos vão sendo construídos nessa corrente positiva de um motivar o outro. O que acontece com isso? Qual é o ganho da empresa? É que aquele colaborador que normalmente diz em muitas empresas, essa empresa não me motiva, o meu gestor não me elogia, ele passa a receber tanto do gestor como dos seus colegas uma motivação através desse card envio felicidade. E ele também passa a construir esta cultura do bem, essa cultura do acerto e também começa a motivar os outros. Então ele tanto fica feliz porque está sendo motivado, como esta dose de motivação faz com que ele motive outras pessoas. Assim como ali embaixo tem o card ajude seu colega. Então no card ajude seu colega, você também pode ver um colega que não está muito bem na empresa por algum motivo e você também se preocupa com ele e gera uma motivação. Outro ponto muito bacana do nosso produto é treine sua equipe, ou seja, se você tem uma área de educação, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento do seu produto através de guias, de vídeos, enfim, de manuais, de processos da sua empresa, enfim, tudo que diz respeito à sua empresa, você pode gravar pequenos vídeos de 2, 3 minutos e publicar no nosso aplicativo, da mesma forma como uma pesquisa e programar datas né, para que todo dia, se você quiser, possa ter um vídeo ou toda semana ou todo mês. E ainda você pode colocar uma enquete para que o colaborador responda, ou seja, para que ele responda certo, ele obrigatoriamente vai ter que assistir o vídeo. E aí aqui está a nossa grande diferença de simplesmente publicar no YouTube, que é um canal aberto, claro que pode ser colocado como de forma privada, mas aqui somente dentro da ferramenta eu consigo ter essa informação. No YouTube eu poderia salvar, né, esse vídeo, aqui dentro eu não consigo. E o melhor, eu garanto que o colaborador aprendeu quando ele vota na resposta certa, ou o RH fica sabendo que ele não aprendeu quando ele vota na resposta errada, ou não vota. Então eu consigo medir e chamar o líder daquela pessoa
e pedir para que ele realmente assista aquele vídeo, que ele aprenda, ou que ele realmente faça uma ação para que aquele colaborador tenha melhor conhecimento. E com isso a gente deixa empresas muito mais com conhecimento, o time realmente sabendo muito mais daquela empresa. Outra grande característica, feature, funcionalidade do nosso app é o feedback da equipe. Ou seja, vamos dizer que a empresa tem 300 colaboradores e ela quer avaliar todos em um ano. Então, se são 300 dias úteis mais ou menos, então o sistema seleciona um colaborador por dia e, obviamente, as pessoas vão votar em características, em conhecimento, em habilidades e competências que a empresa cadastra no nosso sistema. Por exemplo, nesse caso aqui está atitude, comprometimento, responsabilidade, motivação, né? Mas vocês, nas suas empresas, podem escolher, baseado muito no planejamento estratégico, nos seus valores, enfim, na sua cultura, o que vocês querem que o colaborador seja avaliado. E aí, quando o sistema seleciona um colaborador desses 300, vai para todos os aplicativos de todos os colaboradores, de todos os 300, inclusive do colaborador que foi selecionado, para que ele faça uma autoavaliação. E aí ele faz a sua autoavaliação, a equipe também faz, gera uma média dessa equipe e entrega esse resultado, a Feliz entrega esse resultado ao RH, para que o RH possa chamar esse colaborador, dar um feedback e mostrar as realidades, ou seja, de como o colaborador acha que ele é e como a equipe enxerga que ele é. E às vezes isso dá uma discrepância enorme, né? Ou seja, o colaborador se acha muito e a equipe não está vendo isso tudo, ou até o colaborador pode ter uma estima baixa e achar que não é tudo isso e a equipe está jogando ele lá para cima dizendo que ele é muito bom, né? Outro ponto muito relevante também é o destaque que merece, ou seja, aquele antigo funcionário do mês do McDonald's. Então, o aplicativo entrega um card uma única vez por mês, ou seja, enquanto eu não voto ele aparece, quando eu voto ele some, só vai aparecer no mês seguinte, para que eu vote no colaborador que eu entenda que é o destaque da empresa. E com isso a gente dá voz à equipe para que ela eleja colaboradores de destaque do mês. E aí vocês podem utilizar isso no mês, num trimestre, no ano, por exemplo, numa festa de final de ano da empresa, eu quero saber quem é o colaborador ou os colaboradores destaques da empresa, seja da empresa ou de determinados setores ou unidades. A Feliz ela vai consolidando essas informações, armazenando isso e entrega esse ranking para o RH para que ele realmente possa premiar em cima dos critérios que a equipe definiu. Isso é o melhor de todos, porque normalmente esses destaques no final de ano de empresa, ele é muito mais ou votado pelos líderes, e aí pode ter uma parcialidade, né? De um líder gostar mais do A e não do B, mas de repente o que ele gosta mais do A não é o mais produtivo ou o que mais ajuda a equipe. E por outro lado, a equipe tem a sensação de que não teve voz nisso, né? Que foi muito mais parcial. E aqui não, é a própria equipe dando a sua voz, votando, isso de forma totalmente auditável, então, ou seja, aqueles que estão sendo realmente mais votados é aqueles que são de fato mais engajados pela empresa. E aí a empresa pode premiar o colaborador ou os colaboradores. E incentiva a inovação, ou seja, aquela caixa de sugestões passa a ser digital. A qualquer momento, muitas vezes um colaborador está em casa, ele tem uma ideia, ele está em viagem, ele tem uma ideia, e depois aquela ideia ele esquece. Chega na empresa ele já não lembra mais. Então a nossa proposta é ter esse card dentro do aplicativo Feliz, que o colaborador possa sugerir algo para a empresa. A gente estimula que ele vote em algo para que a empresa possa melhorar. E aí, vejam ali, inclusive, que tem dois botões, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse anônimo aqui, então, ou seja, tem um botão de enviar e o botão enviar anônimo, ambos também ganham 30 pontos e eu também em breve já vou falar sobre isso. Então, a ideia aqui é digitalizar essa caixa de sugestões para ter resultados mais imediatos, para que eu possa me expor de uma forma muito rápida e até anônima, como eu disse, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, e uma grande vantagem também é que o colaborador mesmo anônimo pode receber um feedback também. Quero falar daqui a pouquinho sobre isso. O aplicativo tem troca de mensagens, é como se fosse um WhatsApp corporativo. Então eu posso elogiar, ajudar, mostrar o que se interessa pelo colega, na medida que eu estou elogiando ele, né? Então, e assim que uma mensagem ela é enviada, isso é mostrado dentro do aplicativo via notificação, que isso já está interligado a um Apple Watch, a um Samsung também relógio, enfim. Então tudo isso pode ser colocado dentro do aplicativo e parar de usar um WhatsApp que não é corporativo e transformar numa mensagem altamente corporativa. Ele também tem, dentro das mensagens ali, também a possibilidade de limitar horários. Ou seja, eu só quero que os colaboradores troquem mensagens das 8h30 às 6h30 da tarde, ou seja, se for depois das 7 ele não consegue mais trocar mensagem. Isso é parâmetro, pode ser ou não usado. Bom, e por fim a gente tem também o trocar engajamentos por pontos. O que significa isso? Então, na realidade, na medida que o colaborador expõe os seus sentimentos, está feliz ou não, ele está trazendo informação muito relevante para a empresa.
Quando ele ajuda e envia uma mensagem positiva para o seu colega. Ele está ajudando a empresa na medida que ele está motivando a equipe. Ele está ajudando a motivar a equipe. Quando ele responde uma pesquisa de clima diária ou semanal que a empresa está querendo ter um feedback daquele colaborador. Ele está respondendo. Então, ele está trocando mensagens felizes e ajudando colegas. Então, quanta coisa. Ele está votando no destaque do mês. Ele está assistindo o treinamento da empresa e votando corretamente. Tudo isso está gerando pontos. Ele está sugerindo inovações para a empresa. E quanto mais ele faz isso, mais ele se engaja. Quanto mais ele faz isso, o sistema troca esse engajamento por pontos. E aí nós também temos um ranking, tanto pela empresa inteira, pelas unidades, pelos setores das unidades das empresas, para que o Feliz possa entregar para os líderes, para o RH, quais são os colaboradores mais engajados, aqueles que são mais preocupados em trazer informação para que o RH, via People Analytics, ele possa saber quem são os melhores colaboradores da empresa. E aí vem a pergunta, terminou? Não, ainda não terminou. Então, se a gente já falou tanto em ouvir o colaborador, em ouvir a opinião dele, saber como ele está se sentindo, se ele está indo motivado ou desmotivado, se ele está ajudando a empresa, se ele pode mais ajudar a empresa e seus colegas, mas que mais que nós podemos fazer pela empresa, já que, conforme Simon Sinek mencionou, a empresa é feita de 100% de colaboradores que são pessoas e 100% de clientes que são pessoas. Então, por que não também ouvir os clientes da sua empresa? Então a gente também tem o Totem Feliz. O que significa? Nós podemos colocar na porta da empresa, na recepção da empresa, nós podemos colocar em recepção de lojas, se a sua empresa for voltada para o varejo, nós podemos colocar em shoppings, em feiras, em eventos, em áreas de treinamento. Imagine que nós podemos colocar em qualquer lugar que tenha fluxo externo para que o seu cliente possa responder algumas perguntas que você queira, inclusive num conceito NPS, ou seja, nós podemos colocar, por exemplo, você recomendaria essa empresa para um amigo trabalhar, e ao invés de estar ali sim, não, talvez, podia ter uma escala de 0 a 10, onde o de 0 a 6 seriam detratores, 7 a 8 seriam neutros e 9 a 10 seriam promotores da tua empresa. Isso gera um índice que o Feliz também informa a vocês e consolida mensalmente qual é o NPS, ou semanalmente, enfim, que a tua empresa está naquele momento. Então, existe uma analogia, ou seja, é possível consolidar uma informação de qual é o índice de satisfação da tua equipe e qual é o índice de satisfação do teu cliente. E até fazer uma relação. Será que quanto mais satisfação eu gero na minha equipe, mais satisfação o meu cliente estará? Então, eu realmente acredito que cliente feliz, primeiro colaborador feliz. Então, colaborador feliz, cliente feliz. Então, a felicidade já tem uma pesquisa, né? Que um livro maravilhoso, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que diz justamente isso, né? Que o sucesso, para se ter sucesso, tem que ter felicidade, né? Então, isso a gente realmente acredita, a Feliz acredita demais nesses conceitos que Harvard traz através do seu curso de Psicologia Positiva. Agora, o Totem também serve para o cliente, mas também serve para os colaboradores. Vamos pensar numa indústria, num chão de fábrica, colaboradores que não tenham condições de ter um telefone um pouquinho melhor, um smartphone um pouco melhor, tem aqueles telefones mais antigos ou que não tem, né, uma Apple Store ou um Google Play. Então, é possível colocar no refeitório da empresa, por exemplo, ou no chão de fábrica, um totem para que eles respondam essas pesquisas de como é que estão se sentindo. E também pesquisas do tipo, no refeitório, né, por exemplo, amanhã você quer comer frango ou carne, né, ou massa. Então, também é possível fazer N outros tipos de pesquisa para estar constantemente ouvindo a sua equipe. Então, olhando essas ferramentas, você tem ideia de quantos feedbacks você vai receber dos seus clientes e colaboradores ao utilizar as nossas ferramentas que hoje você não recebe, que você não tem ideia de como é que está o sentimento da sua equipe, que você muitas vezes é surpreendido por um colaborador que pediu a conta, que você nem sabia o porquê, e aí não tem mais o que fazer, ele já pediu a conta, ele já está com outro emprego, ele já fez outra seleção. Então, a ideia da Feliz é realmente você ter condições de receber muitos feedbacks da sua equipe. E um ponto importante, esses feedbacks, aí que eu falava que ali atrás eu comentei nas funcionalidades que eu ia comentar, nós temos da Feliz um compromisso com o anonimato. O que significa? Todos os nossos cards, eles têm possibilidade de votação, tanto identificada, porque quando o colaborador ele se loga no aplicativo, ele se loga, ele coloca login e senha, ou seja, o aplicativo sabe quem ele é, mas sempre a gente traz dois botões, o enviar, que é o enviar logado, o enviar identificado, e o enviar anônimo. E se o colaborador vota anônimo, o RH não sabe quem é.
Só que aí vem o grande diferencial da nossa plataforma, da nossa ferramenta. O RH pode responder aquele anônimo. Então vamos dizer que eu, Gustavo, fiz uma votação para o RH de forma anônima falando do meu gestor que eu não estou satisfeito com ele pelos meus motivos. O RH recebe uma nota, né, uma mensagem de um colaborador anônimo falando sobre isso, ele não sabe quem é, ele pode responder ao colaborador, dizendo, colaborador, eu não sei quem é você, mas venha falar comigo, ou estou à sua disposição, ou não se preocupe, ou seja, para que aquele colaborador que se expôs de forma anônima com medo de alguma represália, ele possa realmente procurar de forma sincera o RH, ou o RH ali já direcionar para alguma coisa. Então, quando o RH ele dá o enviar a informação, o Gustavo recebe a informação, ou seja, o aplicativo entrega ao remetente correto, né? Ou seja, devolvendo aquele remetente que fez aquela mensagem anônima. E aí é uma grande virtude, porque muitos RHs eles querem ouvir sua equipe e sabem que não recebem muitas vezes um feedback real, porque aquele colaborador tem medo de expor, de uma retaliação da empresa, não se sabe qual é a cultura, se é uma cultura de uma empresa mais aberta ou não. Então, tudo isso o colaborador acaba tendo medo muitas vezes de exposição. Tem um outro lado que com a rede social, a nossa experiência já com o Feliz é que na medida que as pessoas vão usando o Feliz e vão vendo que eles começam muito anônimas e depois vão começando a se expor. Muito também fruto das próprias redes sociais, Facebook, Instagram, que as pessoas vão lá e falam o que estão pensando mesmo. Elas estão perdendo medo já de se expor. E aquele colaborador que já é um profissional melhor no mercado, ele sabe também que se ele for desligado daquela empresa por alguma retaliação que ele sofreu, ele tem mercado em outras empresas. Então, ele começa também a se expor mais sem medo de qualquer tipo de represália. A única ressalva que eu faço é que internamente a gente sempre sabe aquele colaborador anônimo quem é. Então, nós só temos uma única possibilidade de expor o anonimato. É se a mensagem enviada pelo colaborador anônimo, ela é assédio sexual, ela é ameaça de alguma bomba, terrorismo, ela é palavrões de baixo calão, ou seja, que a pessoa perca a sua linha de profissional e que ela comece a fazer coisas encobertas por um suposto anonimato para gerar um mal, uma infelicidade em alguém. E essa não é o compromisso da Feliz em deixar as pessoas motivadas. Então, infelizmente, existem pessoas que querem se encobrir de um anonimato e aí a empresa Feliz vai revelar essa identidade ao RH. Isso está dentro do nosso site, o que eu faço o convite para que você agora acesse em nosso site, além de agendar uma apresentação, veja lá no cabeçalho uma aba, um item chamado anonimato, que tem todas as nossas regras, inclusive na cláusula 10, onde fala sobre essa exposição, a única forma de exposição. Se a empresa recebeu uma mensagem respeitosa, profissional, mas não goste do teor e diga para a Feliz, olha, tu me passa a informação ou a gente vai cancelar o contrato, a gente cancela o contrato, porque esse é o nosso maior valor, é o respeito às pessoas poderem se expressar, é o respeito das pessoas poderem, mesmo sob o anonimato, de forma respeitosa, poder falar o que pensam, na ânsia de melhorar aquela empresa, na ânsia de ser ouvido, com medo de qualquer represália. Então, essa é a nossa política de anonimato e a gente é realmente muito forte na perspectiva de cuidar dos colaboradores e da felicidade de todo mundo. Bom, a tabela de preço que eu vou passar um pouco aqui, porque a gente pode falar isso um pouquinho depois. E eu quero falar agora sobre pesquisas. E algumas pesquisas que corroboram a nossa informação e a intenção da Feliz dentro da sua empresa. Vejam que pesquisas, e uma pesquisa feita pela Harvard Business Review de julho de 2017, as pesquisas mostram que desde 2000, 52% das empresas, das 500 maiores empresas e mais rentáveis do mundo, ou já foram à falência ou já deixaram de existir, ou foram adquiridas, né, fruto de um resultado de uma disruptura digital. Então, se a gente olha o mercado atual, em 2018, a gente vê aqui empresas que não existiam há 5 anos, elas hoje são líderes de mercado e muitas vezes elas mataram um setor inteiro, elas mataram uma área inteira, elas mataram empresas inteiras. Ou seja, se a gente pegar hoje Kodak, por exemplo, era líder do segmento de câmeras fotográficas convencionais, ela era líder de revelações, líder de produção de filmes e de papel de filme. Ou seja, quando tu imprimia as fotografias. Até que entrou empresas não só de câmeras digitais, onde ela mesma gerou essa tecnologia, foi a Kodak que inventou a máquina digital, mas não quis comer da própria concorrência que ela estava gerando para ela mesma, e aí outras empresas acabaram também construindo as suas, e ela começou a perder mercado até que entraram as câmeras fotográficas de celulares, e aí de fato mataram o mercado da Kodak.
Se a gente olhar uma Blockbuster, né, uma potência mundial de locadora de filmes, e quando entrou há 5 anos atrás uma Netflix, e matou toda uma quantidade de lojas no mundo inteiro espalhadas da Blockbuster. Então tudo isso, ou seja, a Blockbuster não quis olhar para o mercado futuro e ver o que poderia ter, baseado na internet, outras formas de fazer que não aquela que ela fazia. E quando a gente olha em outros mercados, como varejo, entrando no omnichannel, que é compra no site, recebe na loja, compra na loja, e se a loja não tem mercadoria, o site entrega. Tudo isso são novidades, cada setor está vivendo a sua disruptura. E aí eu faço a pergunta, e no RH? Qual é a disruptura do RH? O que o RH tem de tão novo, como tem Airbnb, como tem, como eu já falei, Netflix, como eu já falei, Uber, né, que é outra que está matando a área de táxi, reduziu altamente a rentabilidade dos táxis, na medida que cobravam o preço que queriam, no serviço ruim que prestavam. Então, todas as empresas têm 5 anos, 10 anos de atividade. Perante mercados, né, de décadas, de séculos, muitas vezes, esses mercados foram, ou de século, esses mercados foram jogados a pó praticamente. E no RH, qual é o novo mercado? O que vem como novidade? E aí entra a Feliz com essa ressignificação do RH, com essa inovação, com essa disruptura que nossa empresa tem trazido para o mercado. Então, através do People Analytics, que já é uma prioridade, segundo a Deloitte, com uma consultoria, uma das maiores do mundo, feitas com 10.400 gestores em 140 países, já mostra que já é uma prioridade para 51% das companhias. Ou seja, elas querem, não que seja uma realidade das 51% das companhias, mas já é uma prioridade. O que essas companhias estão buscando? Uma ferramenta como a Feliz, para que ela possa fazer sua gestão. E aí eu já lhe faço uma pergunta. Hoje a People Analytics é uma prioridade para sua empresa? Segundo a Deloitte, para 51% das companhias é. Já isso no ano passado. Certamente já hoje em 2018 ou amanhã em 2019, esse número vai ser muito maior. Ou seja, te pergunto, a tua empresa tem ficado para trás? Está ficando para trás? Principalmente quando a gente fala de recursos humanos, de gestão de pessoas, que é a base da sua empresa, que é os seus colaboradores e seus clientes, o que você tem feito de diferente? O seu RH, ele é o de antigamente, que ele cuida de folha de pagamento, ele é de registro de funcionários, ele é um sistema de RH isolado, onde os sistemas praticamente quase não se conversam. Ele tem um foco em serviços operacionais, fazer a folha, cuidar do ponto, olhar se o ponto está certo. Esse é o seu RH atual, porque isso já é para muitas empresas o RH de antigamente. O novo RH ou o RH de empresas mais sofisticadas, que cuidam das pessoas, que se preocupam com essas pessoas, é muito mais olhar para as pessoas através de Data-Driven Human Resourcing, olhando Human Resourcing as a Service, olhando uma ciência de dados, um foco em serviços analíticos, ou seja, olhar analiticamente para as pessoas, transformar essas pessoas em ciências de dados e através da Feliz, como inteligência artificial, poder tratar essas pessoas no sentido da motivação, da felicidade, porque, de novo, segundo Harvard, não é o sucesso que gera felicidade, sim felicidade que gera sucesso. Como é que está a felicidade das suas pessoas? Essa é a pergunta que se deixa, porque depois vem a próxima. E como é que está o sucesso da sua corporação? Então, o que nós temos em comum? Ou seja, as empresas que estão utilizando tecnologia para gerenciar os seus talentos, elas estão criando uma vantagem enorme, uma vantagem competitiva gigantesca que já se reflete nos resultados financeiros. Exemplos. Na medida que eu detecto uma pessoa desmotivada, já temos uma baixa produtividade. Na medida que o RH detecta ela, dá um feedback, entende ela, age, resolve, esta pessoa passa a ficar novamente motivada, como ela entrou como a primeira vez na empresa, naquela motivação, ela passa a ser uma pessoa muito mais produtiva, os índices de produtividade de uma empresa ela sobem consideravelmente, ela não vai pedir demissão, como poderia pedir daqui a 1, 2, 3 meses, de um colaborador, de 4 anos de casa, que depois o RH vai ter que parar para ainda buscar um headhunter ou buscar uma seleção, ela fazer ou contratar uma consultoria. E veja, tudo isso são custos de tempo de contratações, para depois chamar esse colaborador e contratá-lo, e toda a curva de aprendizado pagando o salário cheio para que aquela pessoa chegue no nível daquele colaborador de 4 anos que acabou saindo porque o RH não tratou.
aquele colaborador na motivação dele, na felicidade dele. E não tratou por quê? Porque não tinha ferramenta, a culpa não era do RH. A culpa é que a situação é que ele não tinha ferramenta. Ele não ficou sabendo, o RH acabou não falando isso para ele. Mas ele internacionalizou por medo de uma represália, com medo, ele acabou internalizando, o balde foi enchendo, as gotas foram transbordando, e isso gerou um desligamento e uma perda. E muitas vezes, e o pior, e aí são tudo custos indiretos, esse colaborador que conhece toda a empresa, as estratégias da empresa, ele muitas vezes ele vai para um concorrente e leva toda essa estratégia junto. E aí é um problema muito sério que as empresas passam. Então, qual é o custo direto ou seja, custo direto, contratação de RH, contratação de consultoria, contratação de headhunter, contratações, tempo de aprendizado, ou seja, tudo isso é custo direto e custo indireto. Perda de estratégia, interrupção de um trabalho que estava sendo feito e muitas vezes corretamente, ida para uma concorrência, qual é o custo indireto disso? E às vezes esse custo indireto ele é muito, mas muito maior do que um custo direto que se calcula lá no DRE da conta financeira da empresa, no balanço da empresa. Então, vamos conversar, né? Afinal, quando você começa a entender melhor das pessoas, você deixa o seu negócio muito melhor, você entende muito mais do seu negócio e, obviamente, deixa as pessoas muito mais felizes. Afinal, né, a Feliz ela vem com o propósito de motivar pessoas. Afinal, motivando pessoas, elas se engajam muito mais. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Entre no nosso site, agende uma demonstração que certamente você vai gostar muito dos resultados. Nós propomos aqui 14 dias de uso gratuito para você. Você vai nos mandar uma planilha Excel você vai nos preencher uma planilha Excel que a gente vai importar. Você na hora, no mesmo dia, começa a ter informações da sua equipe e você vai ficar muito, mas muito surpreso com os resultados que você não tinha ideia que estava acontecendo, vai tratar e vai ver como vai ter uma empresa muito mais feliz, uma empresa aí com muito mais sucesso e, obviamente, uma empresa muito mais rentável, muito mais lucrativa. Muito obrigado, um grande abraço.